paz do Senhor, povo abençoado, bem-vindo a mais uma aula do nosso seminário Cubo, curso básico de obreiro, principalmente obreiro pentecostal, obreiro assembleano. Nós queremos, nesta aula, tratar sobre o cargo de evangelista, mas antes eu quero ler um versículo aqui da Bíblia que está em Efésios 4:11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Outra tradução diz mestre. Mestre e doutor está no mesmo patamar, na mesma classe. Pois bem, antes de trazer uma explicação melhor da função do evangelista, eu quero falar sobre o ministério ou sobre os dons ministeriais. Existem os dons naturais, os dons espirituais e os dons ministeriais. Os dons naturais será assunto para outra aula, só estou fazendo a introdução. São aqueles dons que até as pessoas não evangélicas, não cristãs, elas têm, como músico, cantor, pintor e outras atividades que se revela que aquela pessoa tem um dom, tem um talento. Os dons espirituais são os 9 dons, que está lá no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios: palavra da ciência, palavra do conhecimento, dom da fé, dom de cura, interpretação de língua, variedades de língua, enfim, do discernimento. São 9 no total. Já os dons ministeriais são 5. Os mesmo que li aqui no capítulo 4, versículo 11 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, que na verdade eles são representados exatamente pelos 5 dedos da mão. O apóstolo é o polegar, o profeta é o indicador, o médio é o evangelista, o anelar é o pastor e o mindinho ou mínimo é o mestre. Veja, o polegar é o dedo que consegue tocar em todos os outros dedos. Ele consegue fechar em todos os outros dedos. Isso aqui é o apóstolo. O apóstolo, ele, na sua função, ele é doutor, ele é pastor, ele é evangelista, ele é profeta. Por isso que ele consegue tocar em todos. Já o indicador, já está dizendo, é o dedo que aponta, é o dedo do profeta, representa o profeta. Eu vou deixar o evangelista por último, que é o tema da nossa aula, e passar para o anelar, que é o que representa o pastor. Veja que é onde está a aliança, sinal de pacto, de casamento. O pastor tem esse simbolismo de ser casado com a igreja. Qual é a função? Eu estou falando no aspecto ministerial. No aspecto espiritual, claro, é Jesus. Mas nesse sentido, qual é a função do marido? É alimentar, proteger e amar. Então essa é a função do pastor. E por último, está o dedo mínimo, que é o menor de todos, que vai exatamente representar o doutor, o que tem mais conhecimento nesse sentido, mais cultura, mas vai ser o menor. O menor. Isso é interessante. E para a gente entender melhor, quando a gente quer limpar o ouvido, até coçar o ouvido, a gente usa o dedo indicador, que é o dedo do profeta, que também tem essa classificação de fazer a pessoa ouvir. E assim também o dedo mínimo, que limpa, que é exatamente uma ação do doutor, limpar o ouvido das pessoas, entre aspas, para que elas possam escutar a palavra. Mas o que é que tem em comum nos 5 dedos que representam as 5 funções ministeriais, os 5 dons ministeriais? Ó, o que tem em comum entre eles é que todos têm a capacidade ou a disponibilidade
de comunicação. Isso é essencial para todos os 5 ministérios, a capacidade de se comunicar. Veja, isso é um sinal de bom, de positivo, o sinal do apóstolo. Esse aqui é o que indica, que aponta, que mostra o caminho. Esse aqui é meio vulgar, não dá para apresentar que vai ser o dedo do evangelista, mas veja que tem um sentido de comunicação. O anelar também ele se comunica, pois ele tem aliança e ele diz que tem um compromisso, ele diz que é casado, ele diz que tem um relacionamento. E o dedo mindinho, quando a gente quer falar com uma pessoa muito magra, a gente apresenta o dedo mindinho. A pessoa magra e só o meu dedo mindinho. Então, em comum entre os 5, todos têm que ter a habilidade de se comunicar, de falar em uma linguagem até universal, uma linguagem geral, onde todos entendem. Mas eu deixei o médio por último, que vai representar o evangelista. Por que ele representa o evangelista? Olha, se eu começar do apóstolo para o doutor, ele vai ficar no centro. Se eu começar do doutor para o apóstolo, ele vai ficar no centro. Veja, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor. Doutor, pastor, evangelista, profeta, apóstolo. Ele sempre vai ficar no centro, tanto da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Por quê? Porque o evangelista, a função dele é buscar as almas que estão no mundo e trazê-las para a presença de Deus. É pregar o evangelho aos perdidos. Ou seja, ele fica entre a igreja e entre os pecadores, trazendo os pecadores para a igreja. Ele faz uma espécie de intermediação. Por isso, o evangelista é aquele que fica no centro, é aquele que fica no meio, em uma posição, como já falei, meio que de intercessor, intermediador. Essa é a função do evangelista. O evangelista é aquele que sai para evangelizar. O nome já está falando, o nome já está revelando. É aquele que sai para levar o evangelho, para levar a palavra, para ganhar as almas, para ir atrás dos perdidos, dos que estão afastados do caminho do Senhor. Então ele fica nesse intermediário. Pois bem, na sequência ministerial, como eu já falei em outras aulas, nós temos o porteiro, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. Essa é uma sequência dos ministérios. Segue essa sequência. O evangelista, que é aquele que está já na posição de ordenado, como já expliquei na outra aula, tem outro vídeo dizendo como se classifica o porteiro, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. Porteiro nomeado, diácono separado, o presbítero consagrado, o evangelista, o pastor e o missionário ordenado. O evangelista é ordenado. E assim como o presbítero ele tem liberdade, já lhe é autorizado a pastorear uma igreja, a servir ceia, fazer batismo e ter uma ação abrangente dentro da igreja, o evangelista está nessa mesma condição e até um pouco mais. Tanto que a gente até costumava chamar de pastor evangelista, porque ele já vai receber uma estrutura, uma nomenclatura, uma responsabilidade a mais. Tanto que, no sentido ministerial, o evangelista é o penúltimo degrau para chegar ao pastorado, ou seja, ele está a um passo, a um degrau de chegar ao pastorado. Então, basicamente, eu disse que esse é um curso básico, é um curso que a gente vai mostrar na prática como funciona. Eu digo na prática, assim, aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu vivi, que eu tenho tentado passar para os amados irmãos. Então, essa, basicamente, é a função do evangelista. Seria evangelizar, pregar para as pessoas, para as multidões, para as almas e fazer uma espécie de intermediação entre os pecadores e a igreja, trazendo do mundo para colocar dentro da igreja. Tá bom? Que Deus abençoe. Espero que essa aula simples, mas de grande importância, lhe ajude,
lhe esclareça, lhe abra a mente, e você possa, como diz a palavra, crescer na graça e no conhecimento e se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.